Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos fazer agora a correção da sua tarefa. Então, abra o seu livro, pegue lá na página 72, onde falamos sobre multiplicação e divisão por potência de 10, aproximações e estimativas, tá? A partir do exercício 12. Então, diz lá no exercício 12, efetue as operações. Aqui você não precisaria usar a calculadora, não precisava você nem ter feito a conta, né? Porque nós sabemos que quando você multiplica por 10, anda uma casa para a direita, divide por 10, anda uma casa para a esquerda. Então, a letra A, 99,87 vezes 10, andando uma casa, ou seja, 98,7. A letra B, 10 vezes 98,7, anda uma casa, 987. A letra C, divisão vamos andar para a esquerda, uma casa, ou seja, 9,87. Letra D, divisão, multiplicação, só que agora é multiplicado por potência de 10 elevado a 3, 10 ao cubo. Eu tenho que andar 3 casas para a direita, então vai ficar 987. E 10 ao quadrado, vou dividir, tenho que andar 2 casas para a esquerda, 0,09567. E a letra F também é divisão, só que é o cubo. Anda 3 casas, 1, 2, 3, ou seja, 0,009567. 3. Um padeiro gasta 0,35 kg de farinha para fazer um pão. Quantos quilos serão necessários para fazer 100? Ele gasta 0,35. Se ele quer fazer 100, eu tenho que multiplicar esse número por 100. Então, multiplicando 0,35 vezes 100, eu vou andar 2 casas para a direita, 1, 2, ou seja, 35 quilos de farinha serão necessários. 14, você teria que completar a sua sequência aí, né, a tabelinha. E a letra A, começando dividindo por 10, e a entrada deu 57, então você tem saída 5,7. Aí depois, a entrada ele não deu, ele quis saber a saída, então também vou fazer agora o inverso, multiplicar por 10. Vai ficar 5,7, vou colocar só as respostas, tá? Esse aqui é o mesmo exercício que a gente fez lá na página anterior, onde a gente fala sobre o exercício de resolução, tá? É o mesmo raciocínio. Então, a letra A, 0,3211, depois 7,6005 e 174,35, tá? Esses aqui são os números que estão faltando da tabela A. Na tabela B, você vai dividir por 10 ao quadrado. Dividir por 10 ao quadrado significa dividir por 100 ou andar 2 casas para a esquerda, tá? Então, entrada 395, saída 3,95. Depois, ao contrário, faço a operação inversa, multiplicando 0,395 por 10 ao quadrado. Vou andar 2 casas, 39,5 para a direita. Depois, 0,075... 0,9506 e 271836. E na letra C, nós temos outra tabelinha dessa, só que agora é por 10 ao cubo. Então, você vai andar, dividir 3 casas para a esquerda, vai ficar 1, depois 652, depois a entrada 0,15039, saída 31.430 e entrada 1,331,43, ok? Então, esses são os valores da tabelinha que você tinha que completar. No exercício 15 diz assim, ao plantar cereais, um fazendeiro tem 2 tipos de despesa, a fixa e a variável. A fixa envolve o custo de equipamentos e a variável, o custo com sementes, mão de obra e etc. A despesa variável depende do número de hectares plantados. O senhor Gilmar, por exemplo, tem uma despesa fixa de 5.000 e uma despesa variável de R$100 por hectare. Por isso, ele usa a seguinte função composta para calcular o cálculo de gastos com sua plantação. Então, ele pega lá hectares plantados, multiplica por 100, depois esse resultado ele soma por 5.000 para ele ter a despesa total, né, para saber quanto que ele vai gastar. O seu Gilmar planta 12 hectares, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 12 hectares, utilizando a função aqui, vou multiplicar por 100 e depois eu vou somar com 5.000 para saber qual é o valor da despesa, tá? Então, eu vou pegar 12 vezes 100, multiplicando 12 vezes 100, eu tenho aqui
Na verdade, como não tem vírgula, é só você acrescentar 2 zeros no final, ou seja, 1.200. E aí ele pega, soma com 5.000 o resultado, e aí você tem 6.200. Ou seja, essa é a despesa do seu Gilmar com 12 hectares, tá? B. O Gilmar quer aumentar seu lucro. Para isso, precisará ampliar a sua plantação o máximo possível. Entretanto, ele dispõe de 19.000 para cobrir todas as despesas. Quantos hectares ele poderá plantar com essa quantia? Agora aqui eu vou fazer o inverso, porque agora aqui você tem o 19.000, tá? O valor total é 19.000. Então eu vou fazer tudo o inverso, ou seja, eu vou pegar esses 19.000. Como a gente somou por 5 no final, agora eu vou subtrair menos 5.000. E 19 menos 5, 9 menos 5 é 4, ou seja, 14.000. Tá? E aí, nós multiplicamos anteriormente, primeiramente, por 100. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 100. Então, eu vou andar 2 casas, 2, ou seja, 140 hectares. Então, na verdade, ele poderá plantar 140 hectares. Então, percebe o que aconteceu. Na letra A, eu fiz o jeito que estava aqui. É hectares plantados vezes 100. Aí você vai encontrar um resultado. Desse resultado, você vai somar com 5.000. E aí você vai ter a despesa total. Na letra B, ele deu o valor da despesa total, que é 19.000. Então, eu tenho que fazer a operação inversa. Ou seja, em vez de somar, vou subtrair. E depois, em vez de multiplicar, eu vou dividir. E aí, eu tenho o valor do hectares. Ok? 16. Utilize as funções inversas para resolver os seguintes problemas. Certo número multiplicado por 10 ao quadrado tem como resultado 32,001. Se eu estou falando que tem que utilizar a função inversa, o inverso de multiplicar é dividir. Então, eu vou pegar esse número, 32,001, e vou dividir por 10 ao quadrado. Ou seja, eu vou andar 2 casas para a esquerda, 2, vai para 0,32001. B. Pensei em um número e somei a 0,1 a ele, um décimo a ele, multipliquei o resultado por 10 ao quadrado, obtendo 13,45. Em que número pensei? Então, fazendo o inverso, eu vou pegar 13,45. Em vez de eu multiplicar, o que eu vou fazer? Vou dividir. Então, eu vou dividir por 10 ao quadrado, ou seja, 0,1345. E no começo ele disse que ele tinha somado 0,1. Agora eu vou subtrair. Menos 0,1, ou seja, menos um décimo. Então, vai dar 0,0345. C. Pensei em um número, multipliquei por 10 ao quadrado, somei 0,1 resultado, obtendo 13,45. Em que número pensei? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer o inverso, 13,5. Já que ele somou, agora ele vai subtrair 0,1. Tirando um décimo de 4, você tem 3. Então, você tem 13,35. E aí, ele multiplicou. Em vez de multiplicar, ele vai dividir por 10 ao quadrado. Ou seja, andar 2 casas, 2, 0,1335. 17. Com base nos itens B e C da atividade anterior, responda. Primeiro somar e depois multiplicar pode dar um resultado diferente de multiplicar primeiro e depois somar? Nós estamos vendo que a resposta é sim, porque aqui nós primeiro dividimos para depois subtrair, e aqui nós subtraímos para depois dividir. Ou, se a gente fizesse utilizando este número, multiplicando e depois somando, ou somando e depois multiplicando, a gente viu que o resultado dá diferente sim. A ordem da operação altera o resultado. Então, você coloca aí sim, a ordem da operação altera o resultado. Exercício 18, você tinha que completar com os espaços aí que estão faltando. Então, nós temos lá no 18, letra A, 0,321 vezes que número que dá 3,21? Percebeu que ele andou uma casa para a direita. Se ele andou uma casa para a direita, significa que você deveria multiplicar por 10. Letra B, 0,043 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, expoente 2, vamos andar 2 casas para a direita, ou seja, 4,3. Letra C,
Um número que multiplicado por 10 ao cubo é igual a 0,3. Vamos fazer a função inversa. Ou seja, o inverso de multiplicar vai ser dividir. Então, vamos dividir 0,3 por 10 ao cubo, andando 3 casas. 1, 2, aí vai ficar 0,0003. A letra D, 45, ele deu como resultado 4,5, ou seja, andou para a esquerda uma casa. Então, quer dizer que ele dividiu por 10. A letra E, dividido por 10 ao quadrado, vamos andar 2 casas para a esquerda, 1,151. E a letra F, você faz a função inversa, em vez de dividir, você vai multiplicar por 10 ao cubo, ou seja, andando 3 casas para a direita, você tem 2,1. 19. Descubra o número desconhecido em cada item a seguir. Então, aqui é o mesmo tipo do exercício 16. Somando 0,1 a um número e multiplicando o resultado por 10 ao quadrado, obtém 13,57. Então, eu vou pegar 13,57, em vez de multiplicar, eu vou dividir por 10 ao quadrado, ou seja, 1, 2, vai ficar 0,1357. Em vez de eu somar, eu vou subtrair 0,1. Tirando um décimo daqui, você tem 0,0357. Letra B, multiplicando-se o número por 10 ao quadrado e somando 0,1 ao resultado, obtém 13,57. Que número é esse? Então, eu vou fazer 13,57, vou subtrair menos 0,1, né? Porque ele disse que somando, eu vou fazer agora o inverso. Tirando um décimo daqui, eu tenho 13,47. E aí, vou dividir por 10 ao quadrado. Ou seja, porque o primeiro disse que vai multiplicar, então agora o inverso de multiplicar, dividir 1, 2, 0,1347. Exercício igualzinho ao exercício 16, só trocou os números, tá? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Finalizamos aqui a nossa correção e até a próxima. Fiquem com Deus.